Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, o Saúde Você. Muito bom estar juntinho com vocês, de vocês, todo final de semana, tá certo? E a partir de agora você vai acompanhar comigo os destaques da edição de hoje. Dores do crescimento, você já ouviu falar? E adrenarca, um termo bem diferente, né? A gente vai estar conversando com um especialista sobre o assunto. E você vai ver também quais são os sabonetes indicados para cada tipo de pele. Agora no Saúde Você, que já está no ar. Sejam bem-vindos ao Saúde Você de hoje. E olha, gente, você costuma se preocupar com o tipo de sabonete que você vai usar na sua pele? Você costuma dividir o sabonete do corpo e o sabonete facial? Pois é, saiba que não basta apenas limpar a pele. A escolha errada desse tipo de produto pode causar danos à sua pele. Entenda mais na reportagem de Thaís Aureliano. Escolher um sabonete leva tempo. Em barra, líquido, neutro, perfumado, hidratante. As prateleiras estão cheias de opções e dá uma certa dúvida sobre qual o melhor. Em termos de consistência, a preferência deve ser sempre pelos líquidos, explica o professor doutor em dermatologia, Jader Freire. Existe uma diferenciação entre barra e líquido. A ciência avançou e hoje há uma tendência para o sabonete em líquido, por várias razões. Primeiro, porque ele mantém as propriedades físico-químicas até o final do produto. Segundo, que ele é mais higiênico, principalmente quando se usa um sabonete para várias pessoas. Então, o sabonete, sem ser líquido, ele está exposto e se contamina com mais facilidade. Já como o sabonete líquido ele é protegido por uma embalagem, então a consequência é que ele é um sabonete com menos possibilidade de transmitir doenças infecciosas. Para as crianças, a recomendação é usar o mais neutro possível. Se a pele for mais seca, como a dos idosos, os sabonetes hidratantes são os mais indicados, ao contrário das peles oleosas. Se você é um adolescente que tem a tendência à pele oleosa, tem tendência à acne, o ideal é usar um sabonete com ativos para pele oleosa, com ácido salicílico, com enxofre, com peróxido de benzoílo e assim por diante, para remover o excesso da oleosidade. Porque a oleosidade é uma coisa importante e boa, que vai nutrir sua pele, vai hidratar sua pele e proteger sua pele. Porém, o excesso pode ser nocivo. Então, se você já tem aí uma pele seca, acima dos 40 anos, aí você não pode usar um sabonete para pele oleosa. Deve usar um sabonete com ativos que sejam hidratantes, para hidratar a sua pele e não ressecar. E a criança, o bebê, sempre usar um sabonete de glicerina, um sabonete o mais neutro possível, para não ser um irritante para a pele. Nada de usar o mesmo sabonete para o rosto e o corpo. É que as necessidades de cada área são diferentes. E atenção redobrada com os antissépticos. Esse é um grande risco. Só se deve usar sabonetes com antissépticos quando existe infecção bacteriana caracterizada. Senão, o que acontece? O antisséptico vai remover a flora natural da pele, que nos protege naturalmente, e vai selecionar bactérias. Então, em vez de você se proteger, você vai ter maiores problemas com infecções mais graves. Muito bem, então cuidar da pele nunca é demais, não é verdade? E aí a escolha certa do sabonete também vai influenciar nisso, tá certo? E olha, gente, você já ouviu falar em dores do crescimento e adrenarca? Termos diferentes que muitas pessoas ainda não ouviram falar, e é justamente esse tema que a gente vai estar conversando aqui no Saúde Você de hoje. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, vou conversar agora com o Dr. Felipe Menezes, ele que é endocrinologista. Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Muito obrigado. Ao Saúde Você deste final de semana. E como eu já adiantei, né? Alguns termos diferentes, dores do crescimento, adrenarca. Primeiro,
A criança está lá, começou a se desenvolver e vem algumas dúvidas, né, durante esse desenvolvimento, esse crescimento, que preocupa os pais em alguns momentos da sua vida, né? Exato, com certeza. O crescimento é uma fase fundamental das crianças, tanto que cerca de 1/3 da procura dos endócrinos pediatras é em relação à baixa estatura. A gente vê muitos casos no consultório de pais preocupados porque acham que seu filho é mais baixinho em relação aos colegas da turma e vem muito ao nosso consultório para a gente fazer uma investigação. Muitas vezes a gente vê que existe também variantes da normalidade. A gente despreocupa os pais explicando que existe a baixa estatura familiar, que muitas vezes os pais são baixinhos, mas querem que os filhos sejam bem altos. E existe um padrão genético que a gente calcula somando a altura do pai e a altura da mãe. Quando é meninos é mais 13 e divide por 2. E é mais ou menos 5 centímetros, tanto para mais quanto para menos, essa variação que tem. E para meninas é menos 13. Então, quando a gente calcula essa altura-alvo, a gente vê e coloca num gráfico de crescimento que vê tanto a altura quanto a idade da criança. E esse gráficozinho tem para menino e para menina. E a gente vê como é que vai transcorrendo o desenvolvimento dele. A gente avalia a velocidade de crescimento, vê se está numa velocidade de crescimento boa, verifica a idade óssea, que é importante também. E a gente vai acompanhando essa criança para ver se essa velocidade de crescimento está sendo adequada e se a altura dele está dentro dos percentis, que a gente chama para dentro da faixa de normalidade da estatura-alvo. E aí, se tratando desse termo, dor de crescimento, muitas pessoas às vezes podem levar como, até não em consideração, né, mas que em certo momento pode vir a preocupar realmente. E o que seria essa dor do crescimento? Essa dor do crescimento, né, que pode acontecer, as crianças, a maioria das vezes, não se sabe a causa, a gente chama idiopática. Mas umas causas conhecidas às vezes, a criança que quando faz atividade física extenuante, ou às vezes o sedentarismo também, ela pode sentir dores, principalmente na região da panturrilha, da coxa, da panturrilha da criança, das pernas, ele pode sentir principalmente à noite. E também assim, quando ocorre o estirão puberal, ocorre o estirão tanto do menino quanto da menina, também pode sentir essas dores durante o crescimento. Lembrando que o nosso crescimento ocorre por causa que a nossa cartilagem de crescimento, ela começa, com o tempo, começa a diminuir cada vez mais a cartilagem de crescimento e vai sendo substituída por osso. Quando ocorre a ossificação dessa cartilagem para o crescimento das crianças. E durante esse processo pode existir essas dores que é muito comum. Os pais às vezes ficam preocupados, mas não é algo que a se preocupar. E aí, a partir de que momento, por exemplo, que o filho lá está com as dores, os pais estranham, a partir de que momento realmente deve procurar um especialista? Geralmente é muito frequente a partir dos 5 a 10 anos, podendo perdurar até os 18 anos. Ultrapassou isso, a gente pensa em outras causas que já fica na parte do adulto, né? E aí, geralmente a gente orienta o uso de analgésico, pode passar às vezes crioterapia com gelo no local, fisioterapia, só se for um caso assim muito extremo, e investigar doenças também reumatológicas que podem provocar, que a artrite reumatoide juvenil também, que a gente pode fazer uma investigação. Então, assim, mas a maioria dos casos é muito comum e os pais não precisam ficar assustados, mas podem procurar o consultório do endócrino pediatra a partir de 5 anos de idade. Tem característica genética? As dores do crescimento geralmente não têm característica genética. Mas o que é que a gente tem que observar nas crianças que vão aos nossos consultórios? Eu sempre faço uma brincadeira. O paciente a gente começa a dar o diagnóstico dele a partir do momento que ele entra no consultório. Então a gente tem que ver o peso dele, a gente tem que ver a altura do paciente, porque observar as características da face, porque algumas crianças têm faces triangulares que sugerem síndromes genéticas, como por exemplo a síndrome de Noonan. Tem um paciente que é a criança que é mais obeso, que a gente chama a atenção, que é o Prader-Willi, que é associado a baixa estatura. Também síndrome de Cushing é um paciente que é mais gordinho. Então, assim, eu sempre falo que o diagnóstico do paciente começa quando ele entra na nossa sala. Então, é importante, eu acho até estranho quando dizem assim, os pacientes falam: doutor Felipe, mas eu me queixo muito que o meu médico não me olha, ele fica receitando sem nem olhar para o meu rosto.
E isso é fundamental. O diagnóstico do paciente começa, ele entrando na nossa sala e a gente inspecionando o paciente todo. Observando, né? Exato. E aí, o senhor comentou que entre 5 e 18 anos, geralmente é quando acontecem essas dores. Isso. Então, isso quer dizer que até os 18, a partir dos 18 vai se parar? Ou melhor, até que idade a gente cresce? A idade do crescimento que a gente espera da velocidade de crescimento, no menino é mais ou menos até uma idade óssea na faixa de 15 anos. Não, desculpa, 16 anos. E a menina até na faixa de 15 anos. Geralmente a mulher, o início da puberdade começa pela telarca, que é o desenvolvimento das mamas. 2 anos após, ela menstrua, é a menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Quando ocorre a menarca, começa a ter um decréscimo na velocidade de crescimento, tendendo a parar. Nisso, o homem, a puberdade do homem, geralmente ela é mais atrasada em relação à mulher. E com característica, o início da puberdade masculina, o aumento do testículo, cerca de 4 milímetros ou 4 centímetros cúbicos do volume testicular. A partir desse momento, o menino ele fica mais um tempo estagnado na puberdade e depois ele vai começar a crescer. É por isso que, geralmente, na sala de aula, as meninas chegam um período que elas são bem altas e os meninos bem baixinhos. Por isso que a mulher desenvolve mais rápido, né? Mais rápido do que o homem. Exatamente. Aí depois, com o tempo que ela menstrua, aí ela já começa a cair, a ficar estagnando a velocidade de crescimento dela, até parar o crescimento. Enquanto os homens, eles demoram mais para ter a puberdade, cerca de 2 anos, 1 ano, 2 anos posteriori em relação à mulher, mas em compensação ele cresce cerca de 1 ano a mais do que a mulher. Até fundir essas cartilagens de crescimento sumirem e ocorrer a parte da ossificação mesmo. Esse período é o que a gente chama de adrenarca? Não, a adrenarca é um período que acontece e a gente chama precoce ou adrenarca ou pubarca, quando nas meninas antes dos 8 anos e nos meninos antes dos 9 anos, eles começam a apresentar pelos nas axilas, a presença de um cheirinho, um odor característico e também presença de espinhas. Aí o pai vem super preocupado por nosso consultório, porque que a criança já está apresentando pelos, né? E nisso é algo que é comum de acontecer pode acontecer antes dessa faixa etária. Não quer dizer que ela vá entrar numa puberdade precoce. Porém, cerca de 15% a 20% entram em puberdade precoce. Então, as crianças, geralmente, que têm pelinhos, o que é que eu oriento? É que a mãe faça depilação, claro, porque senão a criança pode ficar constrangida em relação às outras crianças. Em relação ao cheirinho axilar, pode usar sabonetes, pode usar desodorante, tá certo? E aí, essa questão do entrar na puberdade, né, principalmente para as meninas, tem umas que menstruam mais cedo, outras mais tarde. Exato. Mais tarde. E aí, essa confusão de idade, às vezes, realmente leva a um constrangimento, né? Com certeza. Então, assim, eu sempre faço orientação, essa questão da depilação para o que o jovem não quer ser diferente do outro. Então, se tem alguma característica sexual secundária que começa a desenvolver antes do que as outras crianças, eles começam a ficar constrangidos. Então, assim, fazendo essas pequenas coisas, a gente consegue tratar e aí começa a acompanhar de olho, porque cerca de, como eu falei, de 15% a 20% podem desenvolver puberdade precoce. E essa puberdade precoce vai ocasionar também uma diminuição da estatura final da criança. Se a criança ela tem uma puberdade mais precoce, a tendência é ela ser mais baixinha do que o esperado. Então, a gente tem que estar acompanhando, verificando a velocidade de crescimento dela, verificando a idade óssea, que a gente verifica através do raio-x, faz um raio-x de mão e punho, e aí a gente calcula a idade óssea da criança. Então, é super importante esse acompanhamento com o endócrino pediatra nesse período de vida da criança. Eu estou observando aí o que o senhor está falando e eu levando assim para a minha vida. Eu, por exemplo, menstruei com 8 anos. Então, assim, graças a Deus eu até desenvolvi a 1,60, que posso dizer que é um tamanho padrão brasileiro, né? Geralmente as mulheres têm essa estatura de 1,60. Mas por eu ter menstruado bem cedo, eu poderia ter sido mais baixinha, né? Podemos dizer assim. E o melhor momento de intervir é fazer o acompanhamento da criança na Europa a partir dos 2 anos e meio e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é um pouquinho mais tarde, a partir dos 4 anos que acontece. Por que é ruim? Porque se a gente demora muito tempo após esse período, é arriscado você já estar tarde de você fazer uma intervenção com hormônio de crescimento. Sim.
Mas, assim, é importante eu deixar claro que não é todo mundo que é apto a utilizar o hormônio do crescimento. A gente tem que ver se o paciente tem um déficit desse hormônio do crescimento. A gente faz a dosagem da IGF-BP3, do IGF-1, tá certo? E a gente faz um teste de rastreio também com o GH estimulado por uma clonidina, que é um teste mais específico. Porque, assim, muita gente acha assim, é fácil de eu dizer se eu tenho a quantidade suficiente ou não do hormônio de crescimento. Só dosar o GH, que é o hormônio de crescimento. Mas não é assim. O GH, ele é um hormônio pulsátil, que é difícil e tem uma meia-vida curta. Então, ele é difícil de a gente encontrar valores fidedignos para o GH e você dosar o GH de forma fidedigna. Então, para a gente fazer esse rastreio, a gente primeiro dosa esses hormônios que eu já citei e depois pode fazer o teste da clonidina com GH ou até o teste do ITT, dependendo de alguns casos, que são testes específicos. Ô, doutor Felipe, aproveitando, falando sobre essa questão do hormônio do crescimento, levando até para a parte adulta, a gente vê muitas pessoas que gostam de cuidar do corpo, malham, fazem acompanhamento com endocrinologista, nutricionista, tem personal, tudinho, fazem o uso geralmente do hormônio do crescimento, o famoso GH, né? Exato. E aí na verdade assim, até que momento pode se usar tranquilamente, claro que com acompanhamento médico, ou a partir de que momento pode ser prejudicial à saúde do ser humano? Certo. O hormônio do crescimento só é liberado na infância. Sim, em pacientes que têm deficiência do hormônio de crescimento, em síndrome de Turner, que é uma doença genética, que é a menina com baixa estatura, e a gente faz o cariótipo dela, e geralmente é o cariótipo X0, falta um X. E em vez de ter o duplo X, ela só tem um X. E no caso, na criança que é pequeno para a idade gestacional. Essas são as indicações formais do hormônio de crescimento. E tem outras indicações também que está sendo estudado para utilizar o hormônio de crescimento. No adulto está sendo muito utilizado o hormônio do crescimento com o intuito de emagrecimento. Não está liberado o uso de GH com finalidade de perca de peso. Geralmente o hormônio do crescimento a gente utiliza até uma idade óssea de 15 anos nos homens, não, nas mulheres, e uma idade óssea até de 16 anos nos homens, que pode se utilizar, é liberado. Tem que ter cuidado para não se tornar prejudicial, falando de forma resumida. A falta de vitamina nos adolescentes pode levar à dor do crescimento? Não, geralmente a falta de vitaminas não provocam. Dependendo do tipo de vitamina mais comum, né, que hoje está mais em voga, é a vitamina D. A vitamina D é um hormônio que ele estimula a absorção do cálcio e, com isso, previne tanto a osteopenia e a osteoporose nos pacientes. Mas aí depende de cada caso. Por quê? Se o paciente ele fez cirurgia bariátrica, se ele tem algum déficit de absorção da vitamina D, a gente quer que a vitamina D esteja acima de 30. E o que é que eu vejo? Eu vejo no meu consultório vários pacientes com vitamina D com doses tóxicas, vários médicos de outras especialidades passando doses altíssimas de vitamina D para o paciente. E qual é o problema? Quando a dose está muito alta, pode levar a nefrocalcinose, pode até calcificar os rins do paciente. Então, a vitamina D tem que ser doses adequadas para o paciente para ocorrer essa absorção do cálcio e prevenir a osteoporose e a osteopenia. Essa osteoporose e osteopenia, quando tem na fase da adolescência, pode se levar até a fase adulta ou tem como reverter? Geralmente, essa osteoporose e osteopenia é mais na vida adulta, em mulheres que entram em menopausa precoce. Em criança não é muito comum, entendeu? Só algumas crianças que podem ter também essas deficiências, mas é mais difícil, são casos específicos que a gente tem. Além da visita no consultório, que o médico já vai dando aquela observada, como o senhor falou anteriormente, para fazer um diagnóstico preciso, existem exames específicos para se diagnosticar a dor do crescimento? Não, geralmente não existe exame específico, é a clínica. O paciente chega, né, a mãe chega com o filho preocupado, que está relatando que está tendo dores, como eu falei, na perna, na panturrilha, principalmente no período noturno. E isso é o que é o mais comum. E como eu falei, a maioria das vezes é mais decorrente mesmo o processo de crescimento e não é algo que é patológico, que precisa ficar utilizando medicações.
Só quando está incomodando muito a criança que a gente pode orientar a fazer analgesia. E, como eu falei, se as articulações começarem a apresentar vermelhidão, ficar mais quente, a gente tem que procurar doenças reumatológicas que podem também estar ocasionando isso. Ou seja, a dor do crescimento pode ser confundida com outras dores. Com outras doenças reumatológicas. Outras doenças, no caso. Certo. E a questão do exercício físico, nessa fase de adolescência, pode ajudar a evitar esse tipo de dor do crescimento? O exercício físico, com certeza, ele contribui. Agora sim, tudo que é em excesso, e isso leva até para a fase adulta, é maléfico. Então, assim, uma das causas da dor do crescimento é a atividade física extenuante. Se o paciente está submetido a um estresse muito alto, fazendo atividade, por exemplo, é um esportista, ele quer ser um jogador de futebol, que precisa fazer todo dia ter um treinamento extenuante e tal, pode levar a essas dores, principalmente os atletas que começam às vezes com 14 anos, 13 anos jogando bola. Então, assim, é importante ter esse acompanhamento com o endócrino pediatra para ele definir se é algo que é natural ou se é alguma doença que pode estar por trás disso, né? Então, musculação, natação... Musculação e natação pode ser feito, sendo que eu sempre oriento ir com personal trainer. Porque o que é que a gente vê na academia, na prática? A maioria das pessoas vão para a academia, ficam tudo jogadas, fazem os exercícios físicos de forma errônea. E quando você tem como personal, ele vê, às vezes você pode ter uma hérnia de disco, pode ter uma limitação, e ele vai adaptando a atividade física de acordo com a sua doença que você tiver. E também a quantidade de repetições e de séries que você tem que fazer. O povo entra na academia, às vezes sem, como o senhor falou, sem acompanhamento. Quer ficar forte a todo custo. A gente vê até crianças de 9, 10 anos hoje em dia já na academia, começando a se cuidar, né? E aí realmente se torna preocupante, porque no lugar de você querer auxiliar numa coisa, se torna prejudicial. Exato, exatamente. Então, assim, é fundamental esse acompanhamento, né, com o endocrinologista, principalmente essa questão da baixa estatura, porque, como eu falei que tem variações normais do crescimento, mas existem variações patológicas, existem síndromes genéticas que a gente investiga, mas são casos específicos que, assim, não vale a pena eu chegar a aprofundar aqui no programa. E aí o senhor falou muito sobre as dores nas pernas, e pode acontecer em membros superiores também? Não, geralmente as dores do crescimento estão associadas mais nos membros inferiores, realmente, em pernas, coxa, que pode ocasionar, e principalmente no período noturno, que é o período da noite que o hormônio do crescimento ele mais atua. E que é o período que a gente mais cresce, o noturno. E aí, para finalizar, nesse momento, alguns pais aflitos, né, sem saber o que fazer, qual médico procurar, qual é o recado que o senhor deixa para a gente finalizar por hoje? O recado que eu deixo é para não ficarem preocupados, procurem o seu endócrino pediatra, tá certo, para fazer esse acompanhamento. E caso ele detecte alguma anormalidade, ele vai fazer uma investigação tanto observando como pedindo exames complementares para dar o diagnóstico dessas doenças. É isso aí, não ficar se autodiagnosticando, muito menos se automedicando, procurar um médico que é o especialista e aí cuidar da saúde do seu filho. Doutor Felipe, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui, viu? Eu que agradeço novamente, estou à disposição. Maravilha, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O plano da cidade cuida da sua saúde. Isso é básico. Isso é o Viva Saúde Básico da Unimed João Pessoa. O plano individual ou familiar a partir de R$ 134,00. No Hospital Pediátrico, Espaço Vida e 1.800 médicos cooperados. Sem falar nos diversos laboratórios, hospitais, clínicas e especialidades. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.